Está aqui nesta noite, reunido com a Igreja do Senhor, para nos representar a campanha evangelizadora que foi nos dada a oportunidade. Eu agradeço ao nosso irmão dirigente da campanha, nosso irmão Adalberto. Também eu agradeço ao vice-dirigente da campanha, o nosso irmão Nado, e o nosso presbítero João Vitor. Querido, eu quero deixar um versículo da parte do Senhor Jesus. E ser-me-ei, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, e não saísse de lá antes que ele fosse revestido de poder. E eu estava analisando esse versículo e eu comecei a me perguntar, porque o capítulo 10 de Lucas, quando Jesus enviou os 70 discípulos, a Bíblia diz que ele deu autoridade, aleluia, ele deu poder aos discípulos. E também nesse versículo que eu li no capítulo 1, versículo 8, também ele vai falar sobre isso. Mas eu achei bastante interessante, eu pensando, parando e pensando, eu cheguei à conclusão que, imagine, o dono de uma empresa contrata uns funcionários para trabalhar, e de repente coloca esse funcionário para trabalhar em determinada função, mas o dono da empresa, ele começa a observar aquele funcionário e ele decide especializar ou qualificar mais aquele funcionário. Mas quando ele investe tanto num funcionário que ele tem, o funcionário, depois que aprende tudo, ele, por algum motivo, ele não decide continuar, às vezes desanima. Versículo 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Observe que o texto, ele tem um ponto de uma vírgula. Ele diz assim: e sereis testemunhas. Se eu fosse perguntar aqui, levantar a mão, eu tinha certeza que mais ou menos a metade da igreja já são batizados com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que sim. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que para tudo há um propósito debaixo do céu. E Jesus, quando ele nos reveste de poder, Jesus tinha um propósito com os seus discípulos. Ele diz assim: e sereis testemunha. Isso significa que Jesus, ele capacitou o discípulo para evangelizar ou fazer a sua obra. Agora, o que você acha que o que Jesus, neste momento aqui agora, olhando para cada um de nós, o que Jesus vai achar? Daqueles que desanimaram, receberam, aleluia, o revestimento de poder, mas guardaram, glória a Jesus, a ferramenta que Jesus deu para você fazer a obra. Agora imagine eu pegar e guardar, mas vai chegar o dia em que Jesus, ele vai cobrar. O que eu lhe dei para você fazer a minha obra, para você evangelizar, pregar a minha palavra, ter amor àqueles que estão lá fora, precisando, aleluia, de uma palavra. E o que você vai dizer para Jesus naquele dia? Que eu guardei a ferramenta, enferrujou, aleluia, e por causa disso
Muitas almas estão aí, perecendo, e você com a ferramenta guardada em casa ou dentro de você. Agora pare para analisar nessa palavra. Hoje, aleluia, é o culto de mocidade. O irmão mandou fazer o convite aqui. Se eu fosse você, eu parava e analisava bem. Teve um dia que eu passei 5 anos na campanha evangelizadora. Mas eu passei 5 anos na campanha e 5 anos passei fora. Aleluia. E eu pensei em parar de evangelizar. Mas algo vinha dentro do meu coração, minha esposa falava para mim, e queria, disse: Xande, tu gosta de fazer o quê? Se eu gosto de evangelizar, e para que tu não vai? Mas algo prendia dentro de mim, para que eu não fosse. Aleluia. Mas o Espírito Santo, por isso que eu deixei esse versículo. O Espírito Santo cobrou a mim sobre a ferramenta que ele tinha me dado. E eu fui orando, e apresentando a Jesus aquele desejo de vir. Mas algo me impulsionava ao contrário, para que eu não viesse. Mas chegou o momento que eu dormi. Aí eu tive o sonho de eu evangelizando. Mas só que eu não sabia ler o versículo, explicar o versículo. E eu naquele sonho mesmo, eu parei e pensei em interrogar Jesus. Eu disse: eu não vou mais porque eu não consigo. E com isso, eu ficava me perguntando. Muitas pessoas, às vezes, ficam me ignorando porque eu não sei deixar um versículo. Vão mandar de mim. Isso foi um sonho. Vão mandar de mim. E naquele instante, Jesus mostrava a mim o livro de Jeremias, capítulo 1. Aonde Jeremias, ele não queria ir fazer a vontade de Deus. Mas Deus, naquele momento, repreendeu Jeremias. E eu, naquele sonho, eu fiquei pensando. Aí o Espírito Santo falou fortemente em mim. E disse assim: mas vá, quem está lhe enviando sou eu. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quando chegar naquele dia, o que é que você vai dizer a mim? Aleluia. Que eu lhe dei. Aleluia. E você não está utilizando. Glória a Jesus. Glória a Deus. E eu fiquei assim, parado. E de repente, Jesus, ele mandava eu descer uma ladeira. E eu ficava perguntando assim: mas eu vou enfrentar algumas pessoas, e o que é que vai ser de mim quando enfrentar umas pessoas cruéis, que gostam de rebater o Evangelho? Aí Jesus dizia assim: vai andando, vai cantando, que eu me responsabilizo. E eu descia a ladeira e começava a cantar. Glória a Jesus. E de repente eu parava de frente com um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas era bastante terrível. E eu ficava me lembrando do que eu tinha conversado com Jesus em cima da ladeira, sobre que eu não tinha, eu estava com gente que eu não tinha o que falar, eu não sabia me expressar. E eu nem começava a cantar. Aleluia. E de repente eu pensava pregar, não pregava tanto, era tanto versículo que estava para essa pessoa, e o rapaz não conseguia se dobrar perante Jesus. Mas de repente veio em minha mente, ele perguntava assim para mim. Os irmãos sabem uma história de uma criança que estava numa sala de aula, que jogou, o professor não quis escutar a criança que estava pegando o Evangelho, mandou soltar um ovo no chão,
Se o homem se quebrasse, ele se convertia. E o homem se quebrou e o professor se converteu. E chegava justamente essa lembrança em minha mente. E ele chegava dizendo assim: se você provar a mim que Jesus está contigo, soltar esse ovo aqui no chão, e se ele não se quebrar, eu aceito esse Jesus que você tem. Aleluia. E eu ali e fiz: e agora, Jesus? É eu agora e o Senhor. E eu pegava aquele ovo que era do bolso e soltava no chão. Quando eu soltava no chão, ele estava observando com o rapaz e eu dizia: se ele não se quebrar, ele vai aceitar Jesus. Se ele se quebrar, eu vou passar vergonha. Mas aquele ovo ele não se quebrava. Aí eu dizia para ele: e agora? Tu vai aceitar Jesus? Ele dizia: não, não vou aceitar. Mas o Espírito Santo fazia me lembrar. É que o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, ele deu a ferramenta para você. Ele sabia a minha e a tua limitação. Sabia que onde eu e você, aleluia, não poderia chegar. Aleluia. Foi por isso que ele derramou o Espírito Santo sobre nós. O que eu quero dizer para você, amigo, irmão, pense nessa palavra. Saia ao campo para evangelizar. Jesus está voltando. E quando ele voltar, aleluia, ele vai, aleluia, ele vai nos lembrar a ferramenta que eu te dei. O que foi que você fez? Você guardou ou você multiplicou? Aleluia. E aqui agradeço a oportunidade em nome de Jesus.